Marcos 13, você que já achou, diga amém. Amém. Você que está com sua Bíblia de papel, diga aleluia. Aleluia. Você que está com sua Bíblia digital, diga glória a Deus. Amém. Você que vai morar no céu, diga graças a Deus. Seja com Bíblia de papel ou com a Bíblia eletrônica, nós vamos morar no céu, amém? Você vai chegar lá. Amém? Diz assim, eu queria que você prestasse atenção. Calma, os irmãos estão... Calma que eu vou ler outro versículo antes. Espera aí, vou ler Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí depois a gente vai para Marcos 13. Eu quero chamar a sua atenção. Eu não vou ter tempo de ler todo esse capítulo, porque nosso culto é culto de oração, não é de ensino. Mas eu vou pensar aqui alguns versículos e quero que você preste atenção como Jesus se preocupou em falar com aqueles discípulos e também conosco, que somos discípulos dele, amém? Para a gente estar atento, para a gente estar vigilante, para a gente ter cautela, para a gente estar sobreavisados acerca daquilo que ele estava falando. Então, Marcos capítulo 13, olha aí primeiro versículo 5. Olha só o que Jesus disse. Então Jesus começou a dizer-lhes. Achou aí? Marcos 13, versículo 5. O que Jesus disse? Qual foi a primeira frase que ele começou dizendo? Tenha cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Vamos pular agora para o versículo 9. Qual é a primeira coisa que Jesus fala aí no versículo 9? Sobreaviso. Estejam de sobreaviso, sejam sobreavisados. Vamos pular para o versículo 23. Ele diz mais uma vez: estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Versículo 34 e 35 diz assim. Jesus conta uma parábola. Nós saímos de uma revista estudando as parábolas do Antigo Testamento. Jesus conta aqui uma pequena parábola dizendo: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um sua obrigação, e ao porteiro ordena aqui: vigie. E aí ele diz no versículo 35, ele aplica a parábola: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se ao meio-dia, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã. E aí ele termina o versículo 37 dizendo: o que, porém, digo a vocês, digo a todos. O que Jesus diz? Vigiem. E aí eu quero que você volte aí e leia junto comigo, que é o tema da minha mensagem. Na realidade eu vou pregar sobre o versículo 33 somente, que ele diz assim, Marcos 13, só o versículo 33 agora: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Pastor Roberto ontem encorajou a gente a utilizar a mesma versão, a versão Nova Almeida atualizada. Você está com essa versão aí? Amém. Então podemos ler todos juntos? Só o versículo 33, vamos lá? Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Estamos aqui nessa noite, Senhor. Noite de oração, noite de clamor, noite em que nós estamos não só para apresentar os nossos pedidos, mas noite de oração, noite de clamor, é noite também do Senhor falar conosco, respondendo orações que já temos feito, apontando caminhos, nos dando instruções, e é isso que nós te pedimos nessa hora, Pai. Fala conosco, nos ensina, para que nós possamos sair dessa noite abençoados com as respostas das nossas orações, com os ensinamentos, e que o Senhor fale conosco, trazendo paz aos nossos corações, milagres, bênçãos, vitórias através da Tua palavra. Que caia por terra toda e qualquer resistência, que caia por terra todo espírito contrário, e a Tua palavra seja pregada nesta noite com total liberdade e ouvida por nós com total liberdade e com poder. É o que nós oramos e te agradecemos
Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu sou de um tempo, querido, eu não sou tão antigo assim, mas eu cheguei a viver um tempo em que tive algumas experiências, e acredito que todos nós aqui também, que não se tem mais hoje. Mas que essas experiências nos ajudam a entender muitas coisas da vida. Por exemplo, eu sou do tempo em que se fervia o leite. Tem alguns que ainda fervem. Aí é você referver o leite. Porque o leite de caixinha, aquela UHT lá, quer dizer que ele foi fervido numa alta temperatura. Então você compra o leite fervido e ainda referve o leite. Então você está tendo a contraprova daquilo que eles já fizeram. Mas no meu tempo, se fervia o leite. Eu me lembro, quando mais novo, né, da minha mãe, da minha avó, dizendo, olha, quando você for ferver o leite, você tem que ficar de olho. Porque quando se ferve o leite, alguma coisa acontece. O que acontece quando se ferve o leite? Ele vai subindo, subindo, subindo. Se você não apagar, ele transborda. Então você tem que estar ali constantemente de olho. Quem aqui já deixou transbordar o leite? Você fica ali olhando aquilo ali, olhando, você piscou, olhou para o lado, parece que o leite fica ali te esperando, né? Ah, ele vai tirar o olho, ele vai tirar o olho. Quando, nessa experiência, o que a minha mãe dizia para mim? O que a minha avó fazia comigo? Me deixava de sobreaviso, ó, isso vai acontecer. Então, quando isso acontecer, não se surpreenda, porque vai acontecer. E elas ainda me davam, né, vamos dizer assim, uma forma de lidar com aquilo ali. Quando aquilo acontecer, além de você não se surpreender, como é que você resolve isso? Como é que você lida com isso? Isso aí, minha mãe dizia. Quando isso acontecer, além de preparar que isso vai acontecer e tem que acontecer, porque a gente só sabe que o leite ferveu quando isso acontece, então precisa que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, mas quando isso acontecer, você não se desespere, é normal, você vai lá e faz o quê? Apaga o fogo. E quando você apagar o fogo, aquilo ali vai se resolver. Jesus aqui, nesse momento da história dele e dos seus discípulos, ele estava ali como que já terminando o treinamento dos discípulos. Ele já estava chegando em Jerusalém, já para ir para a morte, já para ir para a cruz, já para entregar a sua vida por nós. Então ali ele estava trazendo os últimos ensinamentos, ele estava ali trazendo as últimas palavras, preparando os discípulos dele e a nós que vamos recebendo essa palavra também, para lidar com tudo aquilo que viria e que ainda está por vir também para a nossa geração. E diante disso que ele trouxe para aqueles discípulos e traz para nós também hoje, ele trouxe para nos preparar, queridos, para tudo aquilo que já aconteceu na geração deles e que também tem acontecido nos nossos dias. Nós temos visto e ouvido falar de guerras e rumores de guerras? Sim. Acho que só eu e você e Diaconisa Marilúcia, a gente assistimos na TV. Ninguém mais tem acesso à internet hoje para ouvir sobre essas coisas. Temos ouvido de enfermidades, temos ouvido de situações, circunstâncias que estão listadas aqui nesse trecho. Temos. Se estava próximo o tempo do fim já para aqueles discípulos, será que está mais próximo o tempo do fim para as nossas vidas? Sim. Está. Então essa palavra, ela traz um ensinamento muito grande para todos nós. Porque essas situações, elas vão acontecer. Não adianta eu querer orar e querer repreender para que elas não aconteçam, porque elas vão acontecer, está profetizado. Jesus, então, ele nos preparou, então, diante dessas situações, por que a gente fica tão desesperado?
diante dessas situações, porque a gente fica tão surpreso, e agora o que eu vou fazer? Jesus está dizendo, esteja de sobreaviso, eu já sobreavisei vocês, eu já falei antes, eu já deixei claro para vocês que isso aconteceria. Então ele vai nos dar duas salvaguardas aqui, duas ações para que nós possamos lidar com essas situações. A primeira, vigilância. Atenção. Diante das situações que estão acontecendo, atenção. E algumas versões desse versículo 33, ele acrescenta a palavra vigiem e orem. Vigilância e oração, por isso que eu trouxe a palavra do culto de oração. Vigilância e oração são um remédio para nós lidarmos com todas essas situações que Jesus ensinou aqui. Porque a gente não conhece o tempo da volta dele. Então ele pode voltar agora? Pode. E se ele voltar agora, eu tenho que estar preparado para receber a sua volta. Amém. Diga amém. Amém. E o que me chama a atenção, eu queria trazer essa palavra aos nossos corações hoje, que a gente precisa ter muita vigilância e muita atenção nesse tempo, porque uma das coisas que Jesus falou aqui, e foi a que ele mais falou, a gente frisa muito terremotos, a gente frisa muito guerra, a gente frisa muitas coisas, mas o que Jesus mais ensinou aqui foi sobre engano. O que Jesus mais ensinou aqui foi sobre falsos profetas. Ou atualizando a palavra, falando sobre falsos pregadores, falsos pastores. E eles tinham um objetivo muito claro, queridos. Você prestou atenção aí no texto? Eles tinham um objetivo muito claro. Eles queriam tirar as pessoas de onde Jesus estava, para dizer que Jesus estava em outro lugar. Ei-lo ali, ei-lo lá. Como que dizendo, Jesus não está aqui onde vocês estão, Jesus está lá. Jesus está em outro lugar. E aí a palavra de Jesus para nós foi, vigie e ore. Não deem ouvidos a eles, estejam atentos. Eu não estou lá, diz o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Então nessa noite, meus irmãos, eu estava lembrando, pensando nessa mensagem, eu estava lembrando de uma interpretação do bispo Roberto McAllister. Ele dizia, a gente estudou isso até, se não me engano, foi quando a gente fez o curso do Reino de Deus. Ele dizia, aplicando aquele texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, dizendo, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo está ao derredor, bramando como um leão. E aí o bispo Roberto trouxe uma aplicação muito interessante, que o rugido do leão, ele é um rugido, hoje a ciência diz isso, né, que atravessa quilômetros. Quilômetros e quilômetros, aquele leão ruge, e aquele rugido vai atravessando, e é possível se ouvir o rugido do leão a quilômetros de distância. E não só isso, mas aquele rugido traz uma reverberação tão grande, que até a terra, o solo reage de alguma forma. Não vou dizer que está um terremoto, mas ele treme, ele reage de alguma forma. Tão forte que é aquele rugido. Então quando o leão faz isso, as presas, os demais animais, o que eles fazem? Se apavoram. Não é que fujam, não, é que eles saem do esconderijo deles. Eles estão no esconderijo, mas com aquele rugido eles ficam tão desnorteados que eles saem do lugar protegido. Eles saem do local de proteção deles, de segurança deles, desnorteados, sem direção. E o que o leão faz? O leão ataca. E o leão tem piedade? Não. Qual era o objetivo, queridos? E qual é ainda hoje o objetivo? Se você ler aí depois, o próprio Senhor Jesus diz que eles enganariam, se possível, até os escolhidos. Qual é o objetivo de todo falso engano, falso ensino? Qual é o objetivo de todo falso pregador, de todo falso profeta, de todo falso pastor?
Ele está preocupado com aqueles que já estão lá fora? Ele quer tirar quem? Os de dentro, que já estão no lugar seguro. Você já está no lugar seguro em Cristo Jesus? Você já está no lugar seguro da salvação pela fé em Cristo Jesus? Então o objetivo dele ao rugir, ao bramar, é exatamente nos tirar do lugar da segurança. Como o pastor Roberto pregou ontem pela manhã, o objetivo dele é nos tirar de debaixo da nuvem de Deus. Porque ele sabe que debaixo da nuvem é a proteção. Ele sabe que debaixo da nuvem Deus está guardando. Ele sabe que debaixo da nuvem tem livramento. Ele sabe que debaixo da nuvem Ele não pode nos tocar. Amém. Mas quando a gente se apavora, não vigia e dá ouvidos a esses falsos ensinos, o que a gente faz? A gente sai do lugar da bênção. A gente sai do lugar da proteção. A gente sai do lugar seguro para ir para um lugar onde nós estaremos expostos ao predador, ao leão, ao inimigo. Então nessa noite, uma palavra muito simples que eu quero trazer para as nossas vidas. Uma palavra do coração de Deus para nós. E a palavra é: eu já avisei a vocês. Por que estão surpresos com isso? Por que estão agindo como apavorados? Essas coisas aconteceriam e eu avisei que aconteceriam. Diante disso tudo que tem acontecido nos últimos dias, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Vigiar, meu irmão. Esteja atento. Esteja vigilante. Esteja ligado, e ligado em Deus, ligado na palavra de Deus, ligado naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Ligado naquilo que está sendo pregado na sua igreja, pelos seus pastores. Aí o amém já diminui. Então, aí essas pessoas são supervalorizadas, como se fossem grandes instrumentos de Deus, e os pastores da igreja são desvalorizados. Aí a gente chega e prega uma mensagem como essa para alertar. Aí quem é desvalorizado somos nós. Não, pastor, você não pode falar uma coisa dessa. Teve um pastor que ele dizia nas suas ensinos, né? O pastor, ele tem um compromisso de tanto ensinar a igreja o evangelho, a doutrina correta, mas ele precisa ter o compromisso também de defender a ovelha do lobo. Se eu sou pastor aqui, junto do pastor Pablo, junto do pastor Roberto, nós temos um compromisso de defender vocês das ovelhas, dos lobos. Eu não posso ver um lobo se aproximando de você e fingir que não estou vendo. Amém, meu irmão? Amém. Tem que ser como Davi, que viu o lobo se aproximando e foi lá defender a ovelhinha dele, arrancou da boca do lobo, arrancou da boca do urso, arrancou da boca do leão. Senão que pastor serei eu? Não serei pastor, querido, serei, como o próprio Senhor Jesus disse, mercenário. Ele diz, o mercenário, ele vê o lobo se aproximando, o que o mercenário faz? Foge. E eu gosto da palavra de Jesus, porque ele diz assim, o mercenário foge porque ele não é pastor. E crava, ele foge não é só porque ele foge, não, ele foge porque ele não é pastor, ele não tem compromisso com a ovelha. Então, queridos, precisamos estar atentos nos dias de hoje. Amém. Precisamos estar vigilantes nos dias de hoje. A quem eu tenho ouvido? E a quem eu tenho dado crédito ao ouvir essas pessoas que estão aí na internet, que estão aí em tantos lugares, na televisão. Hoje em dia a gente quase não assiste mais televisão, né? Mas Facebook, YouTube, Instagram, a gente vê tantas coisas aí, tem tantas coisas sendo pregadas que você vai olhar na Bíblia e ver que não é isso, queridos. Tem tantas coisas que pessoas estão tentando trazer novidades. Jesus mandou a gente inovar em alguma coisa?
O ministro de Deus, querido, ele não é conhecido pelos sinais e prodígios que ele manifesta. Embora seja bom você ter um ministério cheio de sinais e prodígios, mas o ministro de Deus, ele é conhecido pela fidelidade à mensagem. Eu fui chamado para ser fiel à mensagem que Jesus me entregou. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me canso de ensinar a vocês as mesmas coisas. É por isso que já lá no final da igreja, no ano 90, 90 e pouco depois de Cristo, o apóstolo João vai lá dizer: eu não vim trazer mandamento novo, mas eu vim trazer um antigo mandamento. E qual é o antigo mandamento? Aquilo que eu aprendi do Senhor, que vos ameis uns aos outros. João poderia ter inovado ali, trazer alguma coisa nova, mas ele falou: não, eu vou ser fiel àquilo que recebi de Cristo e vou trazer aquilo que Ele me ensinou. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, é noite de nós vigiarmos e nos apegarmos à verdadeira palavra, porque é isso que vai trazer bênção para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Você quer aplaudir? Aplauda o Senhor. Vigiem e orem. Amém. E é interessante a gente observar, deixa eu caminhar para o final já, que estamos num contexto de unidade. Amém. Jesus aqui estava pregando, não era para um discípulo, não era para 2 discípulos, mas se você ler o contexto, 4 discípulos perguntaram para ele, mas os demais estavam juntos recebendo o mesmo ensinamento. Então há um compromisso meu e seu de vigilância e há um compromisso meu e seu de oração. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. É como uma cidade, queridos. Numa cidade não existe um vigia só, existe um vigia em cada ponto estratégico para que todos os ângulos da cidade possam ser cobertos e protegidos, para que se vier o inimigo do lado leste, eu me levanto e digo: olha aí o inimigo, vamos nos preparar. Se levantem, prepare para a guerra. Se estiver do lado oeste, do outro lado que eu estou, está lá o pastor Pablo, ele vai se levantar. Cadê o pastor Pablo? Dá um brado aí, pastor Pablo. Pastor Pablo vai dar um brado do outro lado lá: olha o inimigo, se levante, toca a trombeta. Então há um compromisso de unidade entre nós. Há um compromisso de ajuda entre nós. Há um compromisso de oração entre nós para que permaneçamos firmes naquilo que Deus nos chamou, que é permanecermos no Evangelho que Jesus nos entregou. Diga amém. Amém. Então eu tenho um compromisso com você. Amém. Mas eu tenho uma segunda verdade. Você tem um compromisso comigo. Amém. Amém. Você tem um compromisso com esse irmão que está do seu lado aí. Amém. Diga amém também. Amém. Temos um compromisso uns com os outros, de estarmos juntos nessa batalha pelo Evangelho. Por quê, queridos? Deixa eu terminar aqui essa mensagem. Jesus falou várias vezes: vigiem, orem, vigiem, estejam atentos, estejam de sobreaviso, tenham cautela. Porque o objetivo do inimigo, queridos, é que a gente perca a salvação. O objetivo do inimigo é que a gente perca aquilo que Deus tem para nós. No caso da mensagem de ontem, que foi pregado, Números capítulo 9, caso você não tenha estado aqui, Números capítulo 9 diz que Israel estava no deserto, mas havia a nuvem cobrindo Israel durante o dia, havia a coluna de fogo durante a noite, e eles só se movimentavam com a direção de Deus. Resumindo, foi isso. Quem saísse debaixo da nuvem perdia a promessa da terra prometida, perdia aquilo que Deus tinha para a vida deles. E qual é o objetivo do inimigo hoje, queridos? Nos tirar da fé, nos tirar de crer no verdadeiro Evangelho. Tinha um pregador que ele tinha uma frase, já não está mais entre nós, né, mas ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia: hoje em dia nós vivemos um dia tão trabalhoso, um tempo tão trabalhoso, que temos que evangelizar os evangélicos.
Porque tem tanta falsa doutrina no nosso meio, que tem pessoas que estão acreditando em algo que não é o Deus verdadeiro, querido. É um falso Deus, vestindo, vamos dizer assim, uma capa de Bíblia, mas por trás é tudo idolatria, é tudo falsidade, é tudo mentira. E essas pessoas que estão nesse engano, um dia terão uma grande surpresa. Porque terão que comparecer diante daquele que é o verdadeiro Deus, do Senhor Jesus Cristo. Terão que comparecer diante dele. Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer para elas: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E aquelas pessoas vão olhar para ele: ué, mas eu estava na igreja, eu andava com a Bíblia. E ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: mas isso que você crê aí, ou que você acreditava, isso não é fé, isso é crendice. Eu não sou esse Deus que vocês estão dizendo aí. Só para ter um exemplo, tem igrejas evangélicas, evangélicas não, tem igrejas que se dizem evangélicas que acreditam em reencarnação, por exemplo. Essas pessoas, quando comparecerão diante de Cristo, é o Jesus da Bíblia que elas creem? Não é, gente. Não tem como. Hoje, quando você ouve sobre o liberalismo, o que é o liberalismo? Quer dizer, é você dizer que, vamos dizer assim, é o evangélico não praticante. Você acha que a Bíblia ela é maravilhosa, você acha que Jesus era maravilhoso, você até frequenta uma igreja, mas aquilo ali não surte nenhum efeito na sua vida, você continua vivendo do seu jeito. Quando essas pessoas chegarem diante de Jesus, o que elas vão falar para ele? Ah, mas eu estava na igreja, eu achava a Bíblia linda, palavras de sabedoria tremendas. E Jesus vai olhar para elas e vai dizer: eu não vos conheço. Esse Deus que você diz que serve não sou eu. Então a gente precisa estar muito atento, queridos, para não desviar, não sair do lugar da proteção, não sair da palavra, queridos. Deixa eu compartilhar mais uma. Teve um irmão que dizia que se eu leio a Bíblia e digo assim: isso aqui eu creio, isso aqui é de Deus, mas se eu leio algumas outras coisas e digo: não, isso aqui não é de Deus, na realidade, quem é que está sendo Deus aí nessa situação? Eu mesmo. Porque se eu estou dizendo o que é de Deus, o que não é de Deus na Bíblia, quem está fazendo o crivo sou eu. Então eu estou me colocando no lugar de Deus. Então, queridos, vamos vigiar, queridos. Jesus estava falando para aqueles que iriam levar a obra de Deus à frente. Jesus estava falando para aqueles que iriam escrever o Novo Testamento. Ele estava dizendo para eles: vigiem. Orem, estejam atentos para que vocês não sejam levados pelo mundanismo, para que vocês não sejam levados pelo engano do diabo, para que vocês não saiam do lugar da proteção, mas permaneçam firmes naquilo que eu ensinei a vocês. Por quê? Vocês não sabem quando é o tempo. Vocês não sabem quando o Filho do Homem vai voltar. E quando ele voltar, como diz a parábola, que ele possa nos encontrar como? Vigilantes. Atentos. Amém. Aguardando a ele. Não cedendo aos modismos do mundo. Não cedendo aos enganos que têm sido pregados nos dias de hoje. Porque tem enganos e os enganos estão multiplicando cada vez mais. E vai continuar, queridos. Como é que eu vou lidar com isso? Vigilantes. De sobreaviso. Amém. E orando. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Amém, minha irmã? Amém. Você vem no culto de oração para orar. Amém. Você vem no culto de oração para permanecer firme naquilo que lhe foi ensinado. Você veio para fazer como disse o apóstolo Paulo: o que eu recebi do Senhor, o que também eu entreguei a vocês. Não adulterei a mensagem, não acrescentei, nem tirei, mas aquilo que eu recebi é o que eu entreguei. Jesus está dizendo para nós: vigia, meu irmão, para que nós permaneçamos naquilo que recebemos do próprio Deus e fiquemos firmes nisso daí. Não importa o que o mundo diga, não importa as novas teologias que possam surgir, não importa os enganos que possam aparecer. E aqui tem até um contexto de perseguição, de luta pela causa do Evangelho, pelo nome de Jesus. Não importa, queridos.
Eu vou continuar pregando a verdade. Eu vou continuar vivendo o Evangelho. Eu vou continuar vivendo aquilo que Jesus me entregou. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Se você também não se envergonha do Evangelho, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. Então, se coloque de pé. Olha para o teu irmão, vê se ele está de olho aberto aí. Vê se ele está vigilante aí, vê se ele está atento. Ou está cochilando, você está cochilando aí. Vamos vigiar, meu irmão. Eu confesso que essa palavra mexeu muito comigo, porque eu sempre lembro desse texto, talvez você também. Quando fala de vigilância, de oração, a gente sempre lembra. Vigiar e orar é porque a carne é fraca. E a gente pensa em vigilância e oração só para vencer as tentações da carne. E aqui também serve, claro, Jesus também ensinou isso. Mas nessa noite Jesus está nos ensinando, vigiem e orem, para permanecerem no Evangelho. Amém. Glória a Deus. Não arredar o pé no Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Estar no Evangelho é fácil, querido? Não. Exige renúncia. Exige negar o nosso eu. Negar a si mesmo. Mas é o Evangelho que salva, querido. É o Evangelho que liberta. É o Evangelho que transforma. De que adianta viver naquilo que Paulo fala de um outro Evangelho, um falso Evangelho, que talvez não te exija quase nada. Talvez não te exija quase nada, mas que também não te produz nada. Eu prefiro o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que me garante as bênçãos nessa terra e a salvação do porvir, do que um falso Evangelho, que talvez possa de alguma forma até atenuar um pouco a minha consciência, mas que não vai produzir nada de bom na minha vida, nem hoje, e muito menos no futuro, na eternidade. Então nessa noite, essa palavra não é para condenar ninguém, mas é para nos trazer um alerta. Eu não preciso ficar com medo do rugido do leão, que é Satanás, ou como um leão que ele ruge, porque eu estou no lugar seguro. Em Cristo Jesus eu estou seguro. É Ele que me defende, é Ele que cuida de mim, é Ele que me guarda. A salvação em Cristo Jesus para mim está segura, porque Ele morreu no meu lugar. Eu posso não saber a data que Ele vem, mas eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem me buscar, eu sei que Ele está me guardando. E como diz o mesmo contexto aqui, eu vou perseverar, querido, até que Ele venha no reino que o próprio Pai preparou para Ele, para nos levar. Então nessa noite, feche seus olhos. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui reunidos. É um culto de oração, Pai. É um culto que nós separamos um tempo para nos analisar. É um culto que nós separamos um tempo para apresentar ao Senhor os nossos questionamentos, as nossas questões. E nos dias de hoje, Pai, temos vivido dias como o Senhor Jesus preparou aqui, ensinando os discípulos dele e a nós. Nos perdoa, Senhor, todos os nossos questionamentos muitas vezes. Muitas vezes a gente fica até surpreso quando a gente ouve coisa e vê coisa, a gente fala, mas isso está acontecendo? Tem pessoas atacando os membros da igreja. Isso está acontecendo? Pessoas tentando tirar as pessoas da igreja para outros lugares, dizendo que lá que está a bênção. A gente se surpreende, que Jesus falou, pois eu já avisei a vocês que seria assim. Esteja de sobreaviso, vai haver engano, vai haver
falsos mensageiros, tentando tirar vocês do lugar de segurança. Não se surpreendam com isso. Nos perdoa, Senhor, muitas vezes que a gente não vigia. Orar então é que a gente não ora mesmo. Nos perdoa, Senhor. Às vezes o que a gente faz é reclamar, é murmurar, é ficar só nos nossos questionamentos. E o Senhor diz: vigia, estejam atentos e orem. Então nessa noite, nos deixe de sobreavisos, cara. Nos dá uma injeção de ânimo e nos anima. Usar aqui uma linguagem da medicina. Quando o coração está meio parado lá, o médico vai lá e injeta adrenalina no coração para ver se a pessoa volta. Injeta uma adrenalina do céu nos nossos corações nessa noite, Pai. Nos desperta, Senhor. Nos reaviva, nos levanta. Para que a gente esteja de sobreaviso. Não nos deixa ficar nos reféns dos enganos dos falsos profetas, não, Senhor. Mas que estejamos, quando eles aparecerem, que possamos nos encontrar vigilantes em oração, ligados contigo em comunhão com o Senhor, atentos não à voz do engano, mas em oração atentos à voz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia. Podem existir muitas vozes lá ali fora, meu irmão. Pode existir muitas pessoas bramando, pode existir muitas vozes gritando, vozes de seres humanos, vozes de falsos profetas, vozes demoníacas, mas o Senhor me garantiu lá em João capítulo 10, que as ovelhas do Senhor conhecem o pastor, e elas conhecem a sua voz. Meu irmão, minha irmã, podem ter muitos bramando aí fora, mas esteja atento à voz do teu pastor, e acima de tudo, nosso pastor, ele é Cristo. Esteja atento. Tem muita gente falando em nome dele que não é ele. E Jesus está dizendo: esteja atento nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a estarmos atentos à tua voz, à tua direção para as nossas vidas. Nos ajuda para estarmos em vigilância e oração e comunhão contigo. Porque vem coisa boa da parte do Senhor para as nossas vidas. Você pode dizer, repetir essa frase: vem coisa boa da parte de Deus para a minha vida. Você pode aplicar essa palavra na nossa igreja e dizer: vem coisa boa da parte de Deus para a nossa igreja. E quando o inimigo vê isso, ele quer tentar tirar, ele quer tentar atrapalhar. Mas você pode levantar a sua mão com autoridade e dizer: aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Em nome de Jesus, aqui não. Porque aqui estamos apegados a Cristo. Aqui estamos apegados à palavra da verdade, que é a palavra de Deus que Ele deixou para nós. Aqui estamos atentos à voz de Cristo. Aqui estamos unidos, vigilantes em oração. Você não tem lugar entre nós, Satanás. Os teus enganos não têm lugar entre nós, porque estamos apegados à verdade. Em nome de Jesus, repreendemos toda voz contrária. Em nome de Jesus, como diz aqui o texto, toda voz tentando seduzir as ovelhas, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Repreendemos todo engano que tenta nos atrair, nos seduzir. Todo engano que tenta se mostrar atrativo. Aleluia. Meu irmão, preste atenção. Toda vez que a gente quer pegar algum bicho, a gente monta uma armadilha para ele. Toda armadilha normalmente tem uma isca. A isca é normalmente algo agradável para aquele ser que nós queremos pegar. Você quer pegar um peixe? Você coloca uma isca, e cada peixe tem sua isca específica. Aquele animal, aquele bicho,
coisa que a gente quer pegar, ele vê algo atrativo que parece ser muito bom. E normalmente está muito mais fácil pegar do que se fosse uma circunstância normal. Imagina um passarinho não precisar caçar um mosquito. Ele vai olhar e ele vai ver um grão de milho ali, tão fácil pegar. Não precisa nem tirar da espiga nem nada, já está ali, ó, fácil, fácil. Mas muitas vezes essas facilidades que estão diante de nós nos aprisionam e até nos matam. Como a própria Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Recentemente foi pregado aqui na igreja Salmo 124. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Havia uma armadilha, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Todo laço, meu irmão, toda armadilha, toda arma preparada contra nós não prosperará. Todo laço que estava prendendo, que estava amarrando, oh Deus, em nome de Jesus, vai sendo quebrado e cortado nessa hora. Todo laço está sendo rompido pelo poder da palavra do Senhor. Todo laço, todo engano, todo atrativo, toda sedução maligna está sendo rompido nessa noite pela revelação das Escrituras Sagradas. Na autoridade do nome de Jesus, nós levantamos a nossa mão. Na autoridade do nome de Jesus, levantamos a nossa voz e repreendemos e dizemos: todo enganador, todo lobo, todo leão, todo urso, todo ataque, todo predador contra as ovelhas desse rebanho caíram por terra nessa noite. Há livramento, há escape, há bênção, porque Deus tem prosperidade, Deus tem uma festa, Deus tem alegria, Deus tem promessas para cumprir nas nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga amém. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Em nome de Jesus, diga eu creio. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Olhe para o seu irmão mais uma vez, você está de olho aberto. Diga para ele, meu irmão, vigia. Esteja ligado, porque os tempos são maus. Mas diga para ele, os tempos são maus, diga para ele. Mas olhe bem para ele, diga: mas Deus continua sendo bom. Deus continua cuidando da gente. Deus continua com as promessas de pé. Ele continua querendo nos abençoar. E Ele vai nos abençoar. Querendo o inimigo ou não, Ele vai nos abençoar. Porque nós estamos debaixo das suas asas. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, meu irmão. Aleluia.